Boa tarde, queridos alunos do sexto ano A e B da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz essa apresentação para vocês, né, esse pequeno slide com algumas explicações para ajudar vocês a consolidar a aprendizagem sobre as direções e os pontos cardeais. Atualmente, nós sabemos que as direções cardeais elas são estabelecidas pelo movimento aparente do Sol, né? E que através dela a gente consegue localizar, né, vários pontos na superfície terrestre. Essas direções cardeais elas foram sendo determinadas ao longo da história da humanidade. Não foi assim de uma hora para outra que o homem descobriu esse feito, mas observando, né, empiricamente o ser humano observando, analisando os fenômenos naturais, ele foi fazendo descobertas relativas ao seu meio, ao espaço de vivência. Para que a gente compreenda isso, né, a gente pode observar que os conteúdos geográficos que nós já estudamos até agora, que são tempo e espaço, né, conceitos abstratos de tempo e espaço, e agora as determinações das direções cardeais, eles são frutos de conceitos abstratos, mas que o ser humano foi desenvolvendo ao longo da sua história e que determinou até hoje, né, coisas para facilitar o direcionamento e a localização da superfície terrestre. É muito comum que a gente veja essa pequena imagem no dia a dia, nas nossas atividades e até nos livros de geografia, né? As direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, com essa imagem da pessoa, de uma menina ou do menino, apontando, né, para as direções leste e oeste, e à frente está a direção norte e atrás a direção sul. Mas como esses movimentos foram determinados, como essas direções foram determinadas? Vamos fazer uma pequena reflexão, né? Esse movimento da nascente e do poente. Por que o Sol sempre nasce do lado leste e se põe no lado oeste? Então, o ser humano observa esse detalhe e, a partir disso, provavelmente, ele usava esse termo inicialmente, né? O lado leste seria nascente e o oeste o poente do Sol. Então, sempre que a gente vai observar isso, a gente pensa primeiro o quê? Que o Sol está se movimentando, né? Da esquerda para a direita. Quando, na verdade, a gente sabe que o movimento é aparente. Por isso que até eu faço a pergunta. Você já se perguntou o porquê desse nome, movimento aparente do Sol? Esse movimento, ele é aparente, né? Como o próprio nome diz, é apenas a nossa impressão. Aparentemente, nós percebemos que o Sol está em movimento, quando, na verdade, quem se movimenta é a Terra. O Sol ele apresenta um movimento, mas não tem variação como tem a Terra, né? O movimento dele é bem mais lento e passa muitas décadas para que a gente possa, para que os astrônomos, aliás, possam registrar. Nós aqui no planeta não percebemos isso.
Ele é movimento aparente do Sol porque a Terra está em movimento constante, esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e que, consequentemente, dá o segmento dos dias e da noite. E a gente vê o Sol girando de um lado para o outro, né? Pode observar, quem já observou ao longo do dia, né, já está lá desde o nosso nascimento e a gente mal se dá conta, mas pode ver que ao longo do dia o Sol apresenta um deslocamento. E esse deslocamento, segundo os povos antigos, eles começaram a observar que ele aparentemente estava sempre, se não era na mesma localidade, mais próximo a ela, existindo uma pequena variação por conta das estações do ano. O Sol sempre nasce no lado leste, né, que pode ser chamado também de leste, ou de este, ou oriental. Né? Sempre no início das primeiras horas da manhã, se põe a oeste, né, que também é chamado de ocidente ou ocidental, ou essa direção, esses nomes que eu estou descrevendo para vocês, para que a gente também possa, quando fazer outras leituras, saber, né, enriquecer o nosso vocabulário. Então, a gente já sabe agora que a Terra, ela tem um movimento que gera este movimento que a gente chama de aparente do Sol. Então, o que a gente pode dizer que nós já aprendemos até agora? Que o movimento aparente do Sol, ele nos facilitou a orientação pelo Sol e que essa orientação pelo Sol determinou aqueles 4 pontos cardeais. Mas não foi só 2, professora? Leste e oeste? Sim, só 2 movimentos cardeais, só 2 direções cardeais, o Sol apresenta em seu movimento aparente, mas ele foi determinante para que o homem, a partir desses 2, observasse que os polos da Terra, norte e sul, né, que já eram conhecidos dos povos menos primitivos, eles se vissem para que, juntamente com o leste e o oeste, se formassem as 4 direções. Os astrônomos, eles descobriram que em determinada posição do Sol, ele aponta também para o polo norte e consequentemente, também para o polo sul. Tá certo? Então, por isso que a gente diz que a orientação pelo Sol nos ajudou a determinar os 4 pontos cardeais. Então, os 4 pontos cardeais combinados, né, eles deram espaços para que o homem pensasse assim, mas eu já tenho o norte, o sul, o leste e o oeste. Mas e aquele ponto que está ali no meio, entre o leste e o norte? Entre o sul e o oeste? Então, esses pontos ficou bem mais fácil de serem determinados, porque para que facilitasse a compreensão do que seriam eles, né, foram denominados juntando os 2 nomes das direções principais. Portanto, assim se determinou mais outros 4 pontos, que são chamados de colaterais, ou seja, está no intervalo entre 2 pontos cardeais, ou seja, intermediários. Entre o norte e o leste, né, a direção que fica ao meio desses 2 é chamada de nordeste. Se você observa aqui no desenho, tem um NE, que é a abreviatura da palavra nordeste. Entre a direção leste e sul, né, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E entre o norte e o oeste, o noroeste. Assim foram determinadas mais 4 direções cardeais que a gente denominou, né, que os primeiros astrônomos denominaram, de pontos colaterais. Os outros pontos que foram determinados depois, subcolaterais, são aqueles que foram determinados entre os intervalos dessas outras 4. Assim, seriam mais 8 pontos, tá certo? Que é o norte e nordeste, leste, nordeste, sul, sudeste, e assim consequentemente. Nos intervalos dos pontos colaterais e dos pontos cardeais, foi determinado os subcolaterais. Essa rosa dos ventos, ela se tornou muito importante, né? E um objeto assim não só decorativo, porque ela é muito bonita, mas também um objeto que serve de base para um outro instrumento de navegação e de orientação, que é a bússola.
né? A bússola foi inventada pelos chineses e ela tem como ponto de partida para ajudar na localização a Rosa dos Ventos. Para vocês verem como esse conhecimento tão rudimentar, né, tão antigo, criado a partir da observação, do empirismo, a partir da observação da natureza e dos fenômenos naturais, ele até hoje é considerado como um instrumento importante de orientação. Mas, professora, e a orientação pela Lua? Já que a gente falou até agora do movimento do Sol. E à noite, ninguém precisava se deslocar, né? Ninguém precisava se orientar. Os povos primitivos, eles também se deslocavam à noite. Em muitas regiões mais remotas, era mais necessário se deslocar à noite do que durante o dia, porque a noite era mais fria, né? Tinha as condições naturais mais favoráveis. Então, existia também essa necessidade de se orientar pela natureza que aparecesse à noite, no caso, as estrelas e a lua, né? O que estava disponível no ambiente noturno. Então, assim se observou também que o movimento da Lua era muito parecido com o movimento do Sol. Embora ao decorrer das suas fases, em momentos a Lua aparece um pouco mais tarde, né? A partir do dia em que a fase se inicia, ela vai adiantando 1 hora a mais, às vezes até 2, para poder nascer no Sol. Então, ela é um pouco mais difícil de ser observada, mas mesmo assim ela sugere as mesmas dá a oportunidade de haver a mesma sugestão de direção leste-oeste, da mesma forma que o Sol. Ela faz o mesmo movimento aparente, né? E independente da fase em que ela esteja, ela sempre nasce no leste e se põe no lado oeste. Assim como eu disse, como a Lua também é utilizada, as estrelas também são. E à noite, como elas se destacam, né, em algumas regiões do planeta, algumas constelações elas foram sendo mais utilizadas, porque lá no céu, o conjunto das estrelas apareciam sempre da mesma forma, né? Algumas constelações foram denominadas, né? Alguns conjuntos de estrelas foram sendo denominados pela sua constância na observação. E entre elas, o Cruzeiro do Sul, que estava sempre se apresentando na mesma posição, e os povos mais primitivos, principalmente os povos que habitavam, né, as áreas mais gélidas do planeta, que se deslocavam mais durante a noite, como eu já disse, às vezes até as áreas mais quentes, eles usavam, em algumas regiões é chamado de Ursa Maior, Ursa Menor. Aqui no Brasil nós temos o Cruzeiro do Sul, né, que a gente chama de Cruzeiro do Sul, que é a mesma constelação. E essa constelação, se ela for observada corretamente, né, se ela for analisada corretamente, ela pode auxiliar na determinação ou apontar a direção da região sul, né? E a partir desse ponto, se a gente pensar bem, se você estiver num ambiente totalmente aberto, né, sem noção de direção, e uma das 4 direções cardeais forem determinadas, as principais, você consegue determinar as outras 3. Né? Então, por uma questão natural, a gente já aprendeu, né, já nos foi colocado que existem essas direções. Então, na hora que a gente determina uma, se a gente determina o sul, consequentemente, a gente consegue determinar o leste, o oeste e o norte. Tá bom? E como as bússolas elas já eram instrumentos antigos de navegação, então os homens já tinham a disponibilidade da bússola nas grandes navegações. E os povos mais primitivos não tinham, usavam as observações digamos assim, dos corpos celestes, no caso a Lua, as estrelas. Tá bom? Então, nesse desenho eu quis trazer para vocês para mostrar como poderia ser feita essa observação usando o Cruzeiro do Sul. Né? Os mais antigos utilizavam assim, eles viam o tamanho, né? Mediam 2 dedos, por exemplo, porque está muito distante das nossas vistas e a gente consegue cobrir 2 dedos. Então, 4 vezes o tamanho da constelação, você vai medir de distância, né, com seus dedos em relação ao que a gente consegue observar e determinando um azimuth, uma linha reta, né, no sentido vertical, se consegue determinar que aquela ponta que ficar, né, depois de 4 vezes o tamanho da constelação, no sentido, traçando uma linha
inclinada, num plano inclinado, você traça no final dessas 4 vezes o tamanho da Lua, da constelação, uma linha horizontal, e lá essa linha está apontando para a direção que seria a direção sul. Essas observações, elas não são precisas, por isso que com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, o homem foi buscando meios para facilitar e para deixar cada vez mais precisa essa orientação. Aí surge a bússola, né, que foi, como eu já disse até anteriormente, foi inventada pelos chineses, e lá na bússola, se vocês veem a imagem, tem desenhadazinha a rosa dos ventos, né, ou rosa dos rumos. Ela é nada mais do que, parece um relógio, né, mas tem uma agulha que foi imantada. Quem já fez essa brincadeira em casa, né, quem tiver pode até experimentar para ver. Né? Pega um pedacinho de isopor, uma agulha, esfrega uma parte da agulha no ímã, coloca no isopor e bota em cima de um pratinho com água para que o isopor possa flutuar com esta agulha presa, e ela vai buscar, né, a direção norte. Essa agulha, ela é imantada, ou seja, o ímã tem algumas pequenas partículas de ímã dela para poder justamente fazer esse deslocamento. E o que faz essa agulha ir lá para apontar a direção norte? A Terra, ela parece, a gente nem se dá conta disso, mas ela é um ímã bem gigante, com 2 polos magnéticos, um polo positivo e um polo negativo. E esses polos magnéticos, elas fazem com que exista todo um equilíbrio, né, no sistema atmosférico, em todas as esferas do planeta, que tenha toda uma harmonia, inclusive que a gente também consiga, né, ficar preso aqui ao solo sem ser jogado na atmosfera, né, ao longo do universo. Então, existe um equilíbrio de forças em 2 polos, negativo e positivo, que são justamente o polo norte e o polo sul. E o polo norte é o polo positivo, por isso que a agulha é atraída para ele, não para o polo sul. Tá certo? Aí essa direção norte, que é indicada pela agulha imantada das bússolas, né? Ou seja, a direção norte que a bússola aponta, ela não é chamada de norte magnético, porque, como eu já disse, né, ela representa aquele ponto fixo de todo o magnetismo positivo que tem naquela área polar ali da Terra. Ao contrário do polo geográfico, né, porque o polo geográfico ele foi determinado por uma linha imaginária, né, que divide a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste, e a partir desse ponto, né, que é traçado perpendicularmente sobre aquele planisfério, né, aquele globozinho que a gente sabe que é a representação da Terra, existe uma pequena variação, uma média de 800, menos de 1.000 quilômetros de um para o outro, do polo magnético para o polo geográfico, pelo o polo geográfico verdadeiro, tá certo? Então, assim a gente encerra a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham compreendido nessa questão da importância da orientação e da observação, da contribuição que foi, né, a observação dos povos mais primitivos, que eles fizeram dos fenômenos naturais, para que a gente pudesse compreender essa dinâmica da natureza, né, e como a natureza favorece para que a gente possa nos orientar no planeta.